Fala, meus queridos alunos, pessoal, maravilha, estamos de volta. Mais questões de revisão de véspera para você que vai fazer o concurso de agente socioeducativo, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Fagner, aqui do Terra Concursos. E aí, gente, sem muita enrolação, sabe? Já vai aí a primeira questão na tela para vocês. Olha que bacana, gente, olha só. Sofia, moradora do município de Anajás, né, foi ao mercado para comprar 3 latas de refrigerantes, ok? E 4 pacotes do mesmo biscoito. Essa compra ela pagaria R$13. Observe, gente, que 3 latas de refrigerantes, eu não sei quanto ela pagou por cada refrigerante. 4 pacotes de biscoito, eu vou colocar 4B, eu não sei quanto ela pagou por cada, né, pacote de biscoito. E aí, totalizando R$13. R$13. Eu estou fazendo aí, transformando da linguagem escrita para a linguagem matemática. Não é isso que a gente aprendeu? A gente vai montando as equações, transformando a linguagem escrita para a linguagem matemática e depois a gente resolve o sistema de equação. Então, nós temos o seguinte. No entanto, ao perceber que não possuía o valor suficiente para essa compra, Sofia pegou 2 latas de refrigerante, você poderia colocar 2x, mais 3 pacotes de biscoito. Neste caso, gente, custou R$9. Eu estou aí, gente, diante de um sistema de equações. O que é o sistema de equações? É quando eu tenho 2 ou mais equações com 2 ou mais incógnitas, e aí nós temos o sistema de equações. Sistema de equação aqui do primeiro grau, tá bom? Ah, professor, é muito comum isso na Bank Decap? Bem comum, gente. Fica ligado aí que pode aparecer aí na prova de vocês. É um sisteminha bacana. Como nós vamos resolver isso aí, tá? Como é que nós vamos resolver? Eu vou aplicar aqui o que a gente chama de método da adição. Vamos escrever aqui, ó, método. Existem vários métodos para se resolver sistema de equação. Uma delas é o método da adição. Você tem o método da substituição, você tem o método da comparação, você tem diversos métodos. Só que o método da substituição a gente utiliza na maioria dos casos. Se Sofia comprar um pacote de biscoito e um refrigerante, quanto ela pagará? Tá? Quanto ela pagaria? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O refrigerante, eu vou colocar uma setinha em cima dele. Em cima do refrigerante. Dizendo o seguinte, vai ser essa coluna que nós vamos cancelar, que o método de adição é esse. Cancela o refrigerante para encontrar os biscoitos, ou o biscoito para encontrar o refrigerante, vice-versa, né? Muito tranquilo. E aí, como nós procederemos? Você deve ter assistido aí as minhas aulas, né? Olha só, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos multiplicar toda a equação, só que nós vamos propor uma inversão. Esse 3 está multiplicando em cima, ele vai para baixo. Esse 2 está multiplicando o R embaixo, ele vai para cima. Repare que eu sempre inverto. Você pode seguir essa receitinha de bolo que vai dar certo. Isso que é gostoso. Vai dar certo. Tá bom? E aí, seguinte, aqui tem uma regrinha que eu ensinei para vocês. Se os sinais aqui dessa coluna forem iguais, lá na coluna, essa coluna que o Fagner fez aqui, ó, eles precisam ser diferentes. Sinais iguais, sinais diferentes. Olha só, vou gesticular aqui com a mão para você, ó, com o braço, ó. Sinais iguais, sinais diferentes, sinais diferentes, sinais iguais. Eu fiz muito isso na resolução de sistema de equação com vocês. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher qualquer um dos dois e multiplicar por... Como se eu estivesse multiplicando por -1. É só colocar o negativo aqui. Neste momento, nós vamos fazer aquele famoso chuveirinho. O que é o chuveirinho? É a propriedade distributiva, gente. Ó que delícia. Ó. -2 vezes R vai dar -2R. Que gostoso. O -2 vezes 3 vai dar -6R, né?
menos 6R. Menos 2 vezes 4B vai dar menos 8B. Ah, que gostoso. Menos 2 vezes 13 dá menos 26. Legal. Aí você vai fazer um chuveirinho aqui também, ó. Multiplica toda a equação. Você pode dividir, você pode multiplicar, tanto faz. Só que tem que ser por toda a equação. 3 vezes 2R vai dar 6Rs. Ó que delícia. 3 vezes 3B vai dar 9B. Olha aí, gente. E 3 vezes 9 dá 27. E aí nós temos o que a gente chama, gente, de sisteminha de equação. Que aí nós vamos, ó, somar, é um meta-adição, ó, eu vou cortar, tá vendo que o objetivo aqui é sempre cancelar quem eu não quero? E aí 9B menos 8B vai dar 1B, não precisa colocar 1B, 27 menos 26 dá 1. E aí, gente, significa que o B custa R$1. O B representa a caixa de biscoito. Cada caixa de biscoito custa R$1. R$1, tá bom? R$1. Se você pegar a primeira equação ou a segunda, eu vou pegar a segunda equação. Tanto faz. Aqui, gente, não faz diferença qual equação você vai escolher, tá bom? Lembrando que se o B é 1, eu posso substituir. Muito bem, olha que gostoso, ó. 2 vezes R mais 3 vezes B, lembrando que o B vale 1, tá bom? Deixa eu chegar a cadeira aqui, maravilha, o nosso microfonezinho. E aí, igual a 9. 2Rs é igual... aliás, deixa eu só multiplicar aqui, fazer um mucilãozinho, né? Ó, 3 vezes 1 dá 3. Esse 3 está positivo, faço para lá negativo, dá uma equaçãozinha do primeiro grau. 9 menos 3. Gente, 2Rs, 9 menos 3, você sabe que dá 6. Quem está multiplicando passa dividindo, você poderia ter feito direto, tá, gente? E o R vale 3. Então, cada refrigerante custa R$3, tá bom? Aqui o valor em real, aqui o valor em real. Professor, mas ele quer... Olha só, gente, vamos pegar um marca-textozinho. Se Sofia comprar um pacote de biscoito e uma lata de refrigerante. Um pacote de biscoito, quanto ela paga? R$1, né? R$1. E um refrigerante? Um refrigerante, ela paga, gente, R$3. Tanto faz a ordem, né? Então aqui dá 4, 1 mais 3 ou 3 mais 1, tanto faz. R$4, ó. R$4, letra E, alternativa correta. Uma belíssima questãozinha, muito boa, né? Que gostoso, gente, que gostoso. Legal aqui é apresentar o método para você. Deixa eu jogar na tela que você deve estar copiando. Legal aqui a gente ia apresentar, gente, o método que o meta-adição funciona. E a gente utilizou o meta-adição para resolver diversas questões no meu curso teórico, tanto para o IAS, quanto para quem também tem o meu modo de raciocínio lógico matemático e até as minhas monitorias, né? Ou as minhas mentorias aí que geralmente alguns de vocês têm, tá bom? Maravilha, gente. Vamos para a questão número 2. Olha a questão número 2. Qual a diferença entre o maior e o menor valor das raízes da equação quadrática? Essa equação quadrática, também conhecida como equação do segundo grau, tanto faz, né? Você tem aí uma equação do segundo grau, que ela tem uma lei de formação. Qual é a lei de formação? Ax ao quadrado. Ah, professor, você sabe que eu tô careca de resolver esse trem? Fala para o professor que você tá careca. Então você tem aí, ó, a lei de formação. A lei de formação tem que estar grudadinha no CI. Você não pode dar mole, não, meu filho? Não vai dar mole, não? Tá bom? Então você tem o seguinte, gente, ó. A lei de formação você tem o A é 1, né? O B é menos 3 e o C menos 54. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. O A é 1. Não aparece, é sempre 1. Cuidado, que pode ser menos 1, né? O B é menos 3 e o C é menos 54. Nós temos aqui, gente, o famoso, né? Ou a famosa equação do segundo grau. Então, como ele quer a diferença entre o maior e o menor valor, o que o professor Fagner vai fazer para a gente relembrar esse trem que você tem revisar e viver? Eu vou fazer pela discriminante, forma de Bhaskara, porque toda vez que eu quero raízes da equação de segundo grau, usa delta e Bhaskara. Ah, mas pode fazer soma e produto, e aí você, até professor Fagner, já deve ter feito isso em outros vídeos, você deve ter assistido aí. Eu fiz sim, tá bom? Então, olha só, eu vou resolver primeiro como delta e Bhaskara. Primeiro,
Vamos encontrar a discriminante. Encontrar a discriminante. O que seria encontrar a discriminante? Encontrar o delta. O delta tem uma formulazinha, b² menos 4ac. Diz a minha aluna Juliana, lá do meu módulo do sábado, um abraço para você, o esposo, tá, Juliana? O esposo dela tá sempre acompanhando lá as minhas aulas e tudo mais, ele vem, traz a esposa, sucesso para vocês dois. Ela falou assim, professor, b² menos 4 antes de Cristo. O mnemônico dela, tá bom? Então, a forma de delta, b² menos 4 antes de Cristo. Então, o que você vai fazer, gente? Substituir, ó, o delta. O b é menos 3², que o b vale, tá vendo? Que o b vale menos 3, menos 4, que multiplica a vezes c, e o c vale menos 54. Então, o meu delta vai ficar menos 3², base negativa elevado ao expoente π é sempre positivo, dá 9, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1, 4 vezes 5, 20 e 1, 21. Olha aí, gente, ó. Então, meu delta deu 225. Gente, o meu delta deu 225. Ok, muito bom. Aí, senhores e senhoras, olha que delícia, gente. Olha que gostosa a questão. Nós temos agora a fórmula segunda aqui, ó. Fórmula de Bhaskara. Uma revisão legal, né? Fórmula de Bhaskara. Professor, eu fiz pelo seu bizu de soma produto. Tá ótimo, gente. Vamos fazer aqui a fórmula de Bhaskara. O que seria a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente fez agora, sobre 2a. Eu vou destacar as duas fórmulas nas duas etapas para nós. Nós temos, gente, delta, que é conhecido como discriminante. Ok, a gente chama de delta, mas é discriminante. E a forma de Bhaskara, que é para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Eu só uso delta e Bhaskara, principalmente Bhaskara, para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Bom, substituindo x igual, quem é b? Menos 3. Está vendo que tem o menos da fórmula, mas o b é menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Lembra que o delta encontrado foi 225 sobre 2 que multiplica a, e o a é 1. O a é 1. X igual. Menos com menos vezes menos vai dar mais. Raiz quadrada de 225 dá 15, não é isso? Dá 15. 2 vezes 1, 2. E aí nós encontraremos o famoso x1, x2, x', x2', conforme você quiser fazer. Vamos fazer o negativo primeiro? 3 menos 15 dividido por 2. Você sabe que 3 menos 15 vai dar menos 12. Dividido por 2 dá menos 6. Agora eu vou fazer o positivo. 3 mais 15 dividido por 2. Então dá 18 dividido por 2, que dá 9. Então o meu conjunto solução, não se esqueça que o conjunto solução, ele sempre representa os dois valores de x, portanto a gente representa do menor para o maior. Do menor para o maior. Tá legal? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, menos 6 e 9. Professor, mas e aí, eu vou marcar 9, vou marcar o quê? Menos 6? Como é que é mesmo? Então, ele quer a diferença entre o maior e o menor valor. Então, eu vou fazer o final, ó, o grande final. A diferença, quem é o maior valor? 9 menos. Quem é o menor valor? Menos 6. Cuidado com a pegadinha. 9 menos com menos dá mais. 9 e 6 dá 15. Observe que se alguém fez 9 menos 6, encontrou 3, marcaria a letra A, tá? Você encontrou 15, letra D, alternativa correta, porque o exercício a gente pediu a diferença entre o maior e o menor valor. Tá bom? É um tipo de questão, quem já tem um bizu, inclusive, o professor Fagner ensina no meu curso online, né? Sobre soma, produto, no curso presencial também. Mas, meus queridos, sinceramente, delta e Bhaskara sempre aquele lance, né? Sabe, aquela zona de segurança nossa. Não vai dar mole aí. Lembrando que o delta, nosso deu 225. Toda vez que o delta for positivo, lembra lá? Você vai ter
duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo, nós teremos duas raízes? Não, você vai ter duas raízes, mas não tem raízes reais, né? Serão duas raízes, mas elas não são reais. Então, não existe raízes reais para delta negativo. Essa questão, o delta foi 225, por isso nós tivemos duas, menos 6 e 9. Traduzindo, duas raízes reais e diferentes. Delta positivo, tá bom? Então, o caso dessa questão especificamente foi um delta positivo, por isso que a gente encontrou duas raízes reais e diferentes. Claro que ele pediu a diferença entre o maior e o menor valor, por isso que nós marcamos 15, letra D, alternativa correta. Eu coloquei aqui na outra tela, olha só, gente, a lei de formação da equação de segundo grau. Ax ao quadrado, tá vendo que a parte quadrática elevada a 2, né? É o maior grau do polinômio, define, né? Que se ele é grau 1, do primeiro grau, se ele é grau, o maior expoente do polinômio é 2, então ele é do segundo grau. E aqui nós temos a formulazinha. Qual é a forma da soma? Menos b dividido por a. Se a banca pedir para você, der uma equação de segundo grau e falar qual é a soma, você pode fazer delta e basta somar no final x1, x2. Mas se você lembrar dessa fórmula menos b sobre a, você já mata logo, tá bom? Mesma coisa. Se ele pedir qual é o produto? O produto é C sobre A. Pega o coeficiente C, pega o A. Você sabe, você já percebeu que toda vez que eu vou resolver a equação de segundo grau, eu coloco quem é o A, quem é o B, quem é o C, de praxe, tá bom? Do lado de cá eu coloquei uma recapitulação, né? A discriminantes, exatamente b ao quadrado menos 4ac, e a famosa fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso aí, gente, está entranhado no seu coração. Você deve estar lembrando isso desde a oitava série. Para os mais recentes, 9º ano, né? Mas para os mais antigos seria a oitava série. Que delícia, né? Que gostoso. A número 3, belíssima questão de número 3. Olha só, gente, eu vou colocar na tela grandona, numa cesta de frutas, o triplo da quantidade de maçãs subtraído de 8 unidades. Então, eu não sei qual é a quantidade de maçãs, eu vou chamar de x. Só que ó, o triplo a gente escreve 3x, não é isso, gente? O triplo subtraído de 8 unidades. 8 unidades porque não está acompanhado do x. É igual, vou colocar o igual, ao número de maçãs da cesta, que até então a gente não sabe, mais 4 unidades. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Equação do primeiro grau. Eu estou diante, gente, de uma equação do primeiro grau. A gente joga letra para um lado e número para o outro. Não existe na equação do primeiro grau, eu tenho que decorar uma fórmula. Você até pode falar que a raiz é menos b sobre a, mas, sinceramente, não há necessidade. Eu até brinco com os meus alunos assim, letra para um lado e número para o outro. Não pode esquecer que se você inverter, trocar de membro, tem que inverter o sinal da operação. Potência, vem raiz e vice-versa. Multiplicação, vai divisão e vice-versa. É soma, vai subtração, subtração, soma. Tá bom? Então, olha só, eu vou juntar as famílias, que as famílias precisam permanecer unidas. Então, vai ficar 3x. Repare que esse x está positivo, vem para cá negativo, ok? E esse menos 8, ele vai passar para cá mais 8. Então, aqui vai ficar 2x. Olha que questão gostosa, né? É igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2. Gente, x é igual a 6. Pergunta do exercício. Cuidado, cuidado. Qual é a quantidade de maçãs contida nessa cesta? Gente, a quantidade de maçãs contida nessa cesta é 6. E aí 6, letra C. Eu falei cuidado, porque tem questão que às vezes ele quer assim no final. Qual é o dobro? Qual é o triplo? Qual é o quádruplo? Então toma cuidado. Tá bom? Então, nada mais é, questãozinha bem simples, do que converter, transformar da linguagem escrita para a linguagem matemática. E aí o Fagner trouxe aqui a lei de formação do primeiro grau, você vê que no segundo grau o maior expoente é 2, então no primeiro grau o maior expoente é 1. Traduzindo agora melhor, no primeiro grau você vai ter uma raiz real e no segundo grau você terá possíveis raízes reais, porque você sabe o seguinte, se o delta for positivo, duas raízes reais e diferentes, se o delta for igual a zero, duas raízes reais iguais, se o delta for negativo, não tem raízes reais, não tem. E no primeiro grau, ele está sempre essa lei de formação, ax mais b igual a zero.
Tá bom? Aqui eu coloquei, sabe, um quadro bonitinho, a gente convertendo da linguagem escrita para a linguagem matemática. Ó, um número, matemática, x. Eu não sabia a quantidade de maçãs, por isso que eu coloquei x. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. O quádruplo de um número, 4x. O quíntuplo de um número, né? 6x. Entendeu? Aí você tem a metade de um número, tá vendo, gente? X sobre 2. A terça parte do número, x sobre 3. A quarta parte de um número, x sobre 4. Eu estou convertendo da linguagem escrita para a linguagem matemática. E a gente vai resolvendo problemas normalmente assim. É um quadro, vou jogar grandão para você, que ajuda demais você, gente. Olha que gostoso. É um quadro que te ajuda, pessoal. É um quadro que te beneficia demais. Demais, demais, demais. Que gostoso, Fagner. Que gostoso. Então, olha só, gente. A diferença entre o número e 7. Ó, x menos 7. A diferença entre o número, né? Aliás, a diferença entre um número e 7. Então, eu coloquei aqui, ó. Saiu trocado aqui, gente, no meu, mas tudo bem, né? Ó, o dobro de um número, 2x, né? Porque não saiu aqui, o meu acabou repetindo, sabe? Na minha planilha. Depois eu conserto para vocês. A diferença entre um número... Aliás, deixa eu ir colocando aqui, ó, melhor. Um número, deixa eu colocar aqui, ó, x. O dobro de um número, 2x. A metade do número, x sobre 2. O dobro de número já foi, pula. A diferença entre o número e 7. Ué, x menos 7. Tá bom? É porque na tabela foi diferente, né? Deixa eu colocar aqui, x menos 7. X menos 7. A soma de dois números consecutivos. Se o primeiro número é x, significa que o número consecutivo vai ser x mais 1. Tá bom? Ó, o quadrado de um número, é muito legal esse. X ao quadrado. Um número diminuído de 4. X menos 4. Aqui tá certo. Né? A diferença entre o triplo de um número e 5, 3x menos 5. Um número dividido por 4. Tá aqui, gente, um número dividido por 4. Qual número é igual a 20? X igual a 20. O dobro de um número menos 6 é igual a 10. Tá vendo? Eu estou mostrando que dá para fazer a linguagem escrita e mudar para a linguagem matemática. Muito boa essa tabelinha, né? Vai te ajudar muito. Ah, professor, o número 4 está aí na tela. Considerando que a altura de um cilindro circular reto mede 12 centímetros. Vou colocar um cilindro aqui, gente, ó. Segundo o exercício, a altura desse cilindro, tá, gente? A altura dele, a altura representada pela letra H, é de 12 centímetros. E que seu raio é 3/4 da altura. O raio é 3/4 da altura. Quem é a altura? 12. Lembra que o D... O do e o da representa na matemática multiplicação. Sabe qual é o nosso erro? A grande maioria não sabe converter da linguagem escrita para a linguagem matemática. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9 centímetros. Tá bom? Então o raio aqui, pessoal, ó, é 9 centímetros. Qual é o volume em centímetro cúbico? Volume do centímetro cúbico. Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Anota aí. Área da base vezes a altura. Na verdade, a gente usa a área da base vezes a altura para a maioria dos sólidos. Volume do cilindro, então, vai ser... Quem é a base do cilindro? Se você olhar o cilindro, uma lata de óleo, uma lata mucilon, leite ninho, não é isso? Você tem lá um cilindro, numa formato cilíndrico. Eu falei lata de óleo, agora eu fui longe, você reparou? Para os mais novos, que lata de óleo é essa, né? Antigamente, o óleo vinha nas latas. Os mais antigos vão lembrar desse trem comigo, né? Quem aí, década de 80, 90, aí vai lembrar, tá bom? Os mais novatos não. Mas, normalmente, você tem no supermercado grande quantidade de produtos em formato cilíndrico. Bom, gente, a área da base de um cilindro, se você pegar debaixo da lata, você vê um círculo. A área do círculo, a gente usa um mnemônio, que é πr ao quadrado, é π ralho a quadrado. Qual a área do círculo? Π ralho a quadrado. Então, a área do círculo vai ser π vezes o raio, e o raio é 9, gente, ao quadrado. Então, a área do círculo é 81π
centímetros quadrados. Quando eu trato de área, eu estou falando de uma medida bidimensional. Bidimensional, centímetros quadrados. Tridimensional, centímetro cúbico. Então, nós temos aqui a área do círculo, a área da base do círculo, do cilindro, tá bom? Fagner, mas o π, ele não vale 3,14? Sim, π é um número irracional, tá bom, gente? Só que, dá uma olhada nas alternativas, que todas as alternativas carregou o π. Quando você perceber que nas alternativas tem o π entre as alternativas, não é para substituir por 3,14. Se você observar que o π não está presente nas alternativas, num cilindro, por exemplo, na área de um círculo, é porque o π certamente foi substituído por 3,14. Então vai ficar aqui, ó, 81π. Qual é a altura? A altura é 12. E aí nós vamos multiplicar. 81 vezes 12. É multiplicar mesmo. E o π a gente vai carregando ele. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. Que gostoso, professor. Então ficou 2, 7, 9. 972. Vamos escrever isso, gente? Só que o volume também é uma medida tridimensional. Ele não é bidimensional. Bidimensional é a área. O volume é uma medida tridimensional. E aí nós temos 972 π centímetro cúbico. E aí, gente, olha só, letra E, alternativa correta. Alternativa correta. Belíssima questãozinha, muito boa. Na número 5, ele traz um paralelepípedo. Reparou? A figura aí de um paralelepípedo. Vamos dar uma lida na questãozinha? Vamos colocar na tela, para ajudar vocês. Nós temos o seguinte: na construção de uma piscina comunitária em um condomínio, o engenheiro Rafael projetou um reservatório no formato retangular. Tem 4 metros de largura, 7 metros de comprimento. Não é isso, pessoal? A profundidade inicial seria de 2,4. Repare que a profundidade inicial... Então, olha só. Vamos colocar aqui, paralelepípedo. Que é o reservatório em forma de um paralelepípedo. Tá? A figura aí, inclusive. Paralelepípedo. Todo paralelepípedo tem comprimento, tem largura e tem altura. Você pode representar, gente, por que letra que você quiser, tá bom? A, B, C, né? Olha só, o comprimento ele já sabe que é 7 metros, a largura é de 4 metros e a profundidade, que é a altura, de 2,4 metros, ok? Ele decidiu aumentar para 3,1. Todas as demais dimensões foram mantidas. Após a alteração, o síndico solicitou o cálculo do acréscimo de volume. Então, isso aqui seria a ideia do antes. E agora seria também o mesmo paralelepípedo. Paralelepípedo. Só que repare que o comprimento não mudou, a largura não mudou. E a altura, gente, pode ser representada por letra H, que eu estou colocando o inicial mesmo de altura, é 3,1. Observe que houve um aumento, houve uma mudança apenas na altura, gente. Na altura. E ele quer saber exatamente esse acréscimo. Então eu vou trabalhar só com acréscimo. Não precisa calcular o volume de antes e o volume depois, entendeu? E depois subtrair. Não há necessidade. 2,4 para 3,1. Tá legal? E aí vai dar aí, uma diferença, deixa eu escrever aqui, somente da altura de 0,7, né? Qual é o volume do paralelepípedo? Tem gente que brinca assim, cal. Qual é o volume do paralelepípedo? Cal. Então eu vou trabalhar só com acréscimo. Qual é o comprimento dele? 7 metros. Qual é a altura dele, gente, de acréscimo? 0,7. Qual é a largura dele? A largura é 4. Então ficou assim, ó que delícia, 7 vezes 4 dá 28. 28 multiplicado por 0,7. Vamos multiplicar? 7 vezes 8 vai dar 56, sobe 5. 7 vezes 2 vai dar 14, não é isso? E 5, 19. Aqui você tem uma casa após decimal, após a vírgula, 19,6. Então aqui, gente, houve um acréscimo de 19,6. Vamos colocar aqui, metros cúbicos. Eu vou só olhar a pergunta. Qual é o aumento obtido
né, no volume total. Então, existe uma relação que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Como eu estou falando de 19,6 metro cúbico, então eu vou multiplicar isso aqui por 1.000 e vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita, então 19.600 litros. Letra B, ó. Letra B, alternativa correta. Uma belíssima questãozinha. Delícia, né, gente? Delícia. E aí nós encontramos aí a belíssima questão de número 5. Eu coloquei aqui na tela posterior só para lembrá-los. Já fiz isso em outras aulas e estou fazendo novamente, tá bom? Então nós temos aqui, ó, volume do cubo. Volume do cubo é aresta ao cubo. Aresta ao cubo. Volume do paralelepípedo, normalmente tem gente que usa ABC, que é comprimento, largura e altura. Tem gente que prefere usar, igual eu fiz aqui agora, o mnemônico, cal. Qual o volume do paralelepípedo? Cal. Comprimento, altura e largura. Mas você pode usar ABC. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Você também pode fazer πr ao quadrado, porque a área é π ralho acordado, vezes a altura, né, somente. Opa, não, é volume, tá, gente? Volume. Volume do cone é a terça parte do volume do cilindro, sabe o volume do cilindro, sabe o volume do cone, então vai dar πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. E aí eu coloquei aqui, mas não é muito comum, a esfera. Volume da esfera, que é o raio, tá, gente? É a mesma coisa que R maiúsculo, 4/3 de πr ao cubo. Fica aí um resuminho, sabe, dos volumes, vai que aparece na sua prova. Legal? Número 6. Olha a belíssima questão de número 6. Pedro comprou um terreno na forma de trapézio e algumas das medidas estão descritas nessa figura. E, gente, ele só quer a medida de x, ele não quer a altura, ele não quer nada. Aliás, ele não quer a área, ele não quer nada. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Ele quer a medida... Eu vou fazer um pontilhadozinho aqui, ó. Vou formar um triângulo retângulo, ó. Reparem bem. Ele quer esse x aqui, tá vendo, gente, ó? Concorda que se tudo aqui é 110 e esse pedacinho aqui é 50, então concorda comigo que esse pedaço aqui vai ser 60, ó. 60. E aí formou o que a gente conhece de triângulo retângulo, gente. O triângulo retângulo, nós temos os ternos pitagóricos. Atenção! O triângulo retângulo, nós temos os ternos pitagóricos. Um dos ternos pitagóricos mais usado é o 3, 4 e 5. Quando eu olhei para o 60, ó, vou colocar o 60 aqui, ó. Eu não sei esse valor e vou colocar aqui 100. Pera lá, se você pegar 60 dividido por 3, dá 20. Esse terno pitagórico 3, 4 e 5 foi multiplicado por 20. Ó, 3 vezes 20 vai dar 60, 5 vezes 20 vai dar 100, então eu posso ter exatamente que 4 vezes 20 vai dar 80. Então esse x aqui é 80 e já sei que aqui é 80 e já vou marcar aqui, gente, ó, quanto mede a frente desse terreno? 80 metros. Delícia! Usamos aí, gente, os termos pitagóricos. O triângulo retângulo, existe lá, gente, uma relação. Por que ele é triângulo retângulo? Porque um dos vértices dele vale 90 graus. É um ângulo reto, ok? E aí eu só posso aplicar a condição do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra que o lado que está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, e aqui nós temos os catetos, cateto, cateto. Então, eu tenho lá o teorema de Pitágoras, tio Pit, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto mais cateto. Entendeu só? Então, nós temos aqui, gente, maravilha, maravilha de questãozinha. Maravilha, gostosa dessa. Legal? Agora, sinceramente, eu gravo os termos pitagóricos, porque eu uso os múltiplos, principalmente com os triângulos que têm quadrados perfeitos, e dá para fazer de boa. Eu tenho o 3, o 4 e o 5, ok? Nós temos o 5, 12 e 13. Nós temos o 8, 15 e o 17.
Nós temos os 7, 24 e 25. São os mais usados, dando um destaque todo especial para o 3, 4 e 5 e o 5, 12 e 13. Quando eu li que a hipotenusa, que é o maior lado, vale 100, eu vi que o 100 é múltiplo de 25 ou múltiplo de 5. Mas quando eu vi o 60, eu já percebi que eu estava falando desse triângulo aqui e não do último. Ah, mas existem mais ternos pitagóricos? Existem, mas são os mais usados, são esses aí. Tá bom? Maravilha. Letra B, alternativa correta. A número 7. Analise as afirmativas abaixo sobre regra de 3 e grandezas. Ok. Se 4 máquinas... Gente, essa primeira... Vou colocar aqui primeira. Eu estou falando de uma regra de 3, né? Regra de 3 a gente faz por causa-efeito. Causa-efeito. Ah, mas eu posso fazer por seta. Você pode fazer por seta. Causa, pessoas, tempo, velocidade, capacidade operacional. Efeito, produção, consumo, grau de dificuldade. 4 máquinas. Máquinas substitui pessoas, é causa. Máquinas. Produzem 200 peças. 200 peças é a produção. Então, peças. 200. Ou 200. Em 5 horas. Horas é tempo. Tudo que é tempo é causa. Então, 8 máquinas, na mesma velocidade, produzem 400 peças. Será que em 5 horas? Isso aqui a gente vai julgar se é. A gente faz aquele grande X. Ó, aquele grande X. Sempre esse grande X sempre se cruza entre a causa e o efeito. Então, X igual, atenção, vai ficar, gente, a linha da incógnita fica embaixo, né? Ó, 8, olha a linha roxa, vezes 200. Em cima, 4 vezes 5 vezes 200. Ou 4 vezes 5 vezes 400. Ó, 400 por 200 dá 2. Ok, legal. Se você multiplicar 4 vezes 2, dá 8. Corta com 8. Sobra 5, ó. Então, realmente, deu 5 horas. A primeira, ela é uma sentença verdadeira. Se você olhar nas alternativas, ó, apenas a 2 é correta? Não, a 1 é correta. Olha aqui, ó, 1, 2 e 3, tá no páreo. Apenas 1 e 2, a D eu vou descartar. Apenas a 1, então eu estou entre, né, ó, a gente tá com dúvida entre 3. Mas 2 a gente já descartou, tá bom? Gente, belíssima questãozinha número 7, hein? Olha 2. Vamos colocar aqui a 2. Ó, vamos para 2. 2,5 litros equivale a 2.500 mililitros? Então, você sabe que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então, 2,5 litros também vai corresponder a 2.500 ml ou mililitros. Isso aqui, gente, está correto, ó. Ó, verdadeira, ó. Verdadeira. Vão lá nas alternativas, que prova é isso. Não é muito saber, é marcar logo a alternativa no que interessa. Apenas, ó, já tô fora, gente. Já tá fora, né? E aí estamos entre B e, né, ou B e C. Estamos entre B e C, tá bom? Vamos à terceira. Vamos para a terceira. Terceira, está dizendo, gente, que uma área de 12 por 8 possui superfície... Gente, eu estou falando de uma área de um retângulo, né? Se a área é 12 por 8, base vezes altura, a área do retângulo é isso, então a área vai ser, base é 12, 8. Aqui, gente, ó, 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 96 metros quadrados. Lembra que área e superfície são sinônimos. A palavra área e superfície é sinônimo. Escreva aí, ó. Área, a mesma coisa. Tá bom? Então, repare, gente, que ele fala que é 80. É falso, ó. É falso. Falso. Falso porque não é 80, é 96. Então, tá vendo aí, ó, que a B tá fora e a letra C atende magnificamente a questão. Aqui eu faço aquela revisão que eu falei para vocês do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui nós temos, né, pessoal,
reto, denominando que ali o ângulo de 90 graus, o ângulo oposto o lado oposto é a hipotenusa e os outros lados são chamados de cateto. Lembrando, eu só posso usar o teorema de Pitágoras exclusivamente para o triângulo retângulo, tá bom? Aí nós temos aqui área versus comprimento. De quê? Do círculo. Se eu falo de área é superfície. Então a área você vai lembrar do pirralho acordado, olha o mnemônico. Se a banca dá uma área de um círculo, dá um círculo com raio, cuidado que o raio, gente, é metade do diâmetro. Se ele dá aqui, gente, ó, pirralho acordado, eu sempre uso a área do círculo como pirralho acordado, tá bom? Agora, se ele está falando de uma pessoa que está treinando numa pista circular e ele está correndo em torno da pista, isso não é superfície. Isso não é área, isso é o comprimento da circunferência que a gente usa o cachupiri, é o mnemônico para você gravar, tá bom? Aqui o Fagner fez rapidinho, já fiz em outro momento, estou fazendo novamente, que é revisão. Revisar é sempre muito importante. Quanto mais você revisa, quanto mais você passa o assunto, melhor você fica. Aí eu vi você falando isso aí no outro simulado. Ótimo, melhor ainda, você só está consolidando. Meu filho! Você não vai dar mole, não vai dar mole. A área do quadrado é lado ao quadrado, a área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, conforme você quiser chamar. A área do triângulo, gente, é base vezes altura dividido por 2. Tá. A área do trapézio, cuidado com a área do trapézio. Base menor mais base maior vezes a altura, tá vendo que ele tem altura, ó, formando 90 graus aqui? A altura sempre forma 90, dividido por 2. E o losango, gente, ele também é diagonal maior, tá vendo que você tem uma diagonal maior aqui, você multiplica pela diagonal menor e divide por 2, e aí você vai encontrar a belíssima área, ou as principais figuras, lembrando que você tem aí o comprimento do círculo, a área do círculo. Espero que você não esqueça aí esses momentos lindos e maravilhosos. Tá bom? Muito bom, gostoso. Número 8. Olha que belíssima a questão número 8. Vou colocar na tela aí para vocês, ó. Ah, professor, que gostoso. No lançamento simultâneo de 2 dados... Gente, ele está falando de 2 dados honestos. Quando ele diz 2 dados honestos, ele está desconsiderando, por exemplo, de você ter o dado viciado, né? Professor, eu tenho dado viciado em casa. Não, gente, eu estou falando daquele dado que você lança, e porque tem realmente o dado viciado. O que é o dado viciado? Você lança, ele só sai 6. Ele tem de 1 a 6, mas você lança, ele sai 6. Tipo assim, uma facezinha mais pesada, é o chamado dado viciado. Se você não tem o dado viciado, professor, eu tenho o dado honesto, professor. O meu dado lá em casa é honesto. Se você tem o dado honesto na sua casa, lembra, a gente usa no banco imobiliário, nos jogos, né? Bem, é verdade. O dado honesto é que você lança, ele tem a mesma probabilidade de sair qualquer face. Você lança, sai 3, outro momento sai 2, outro momento sai 6. É um dado honesto, tá bom? Então, se você tem o dado honesto, ou se você tem o dado viciado, seria essa ideia, né? Porque parece estranho a expressão dado honesto. Nossa, o que é isso? Qual é a probabilidade de a soma dos números das faces voltada para cima ser igual a 7? Você sabe que a razão, né, do que eu quero dividido por total é a probabilidade. O conceito de probabilidade é a razão do que eu quero dividido por todas as possibilidades. Seria o total. Eu abrevio, né, o que eu quero dividido pelo total. O total seria o meu evento que eu quero ter, que eu tenho, e o total seria o meu espaço amostral. Na matemática eles chamam assim, tá bom? Mas nós carinhosamente fazemos assim. Probabilidade é a razão do que eu quero dividido pelo total. Se você tem o dado 1, vou colocar aqui, dado 2. Deixa eu dar um espaçamento maior aqui. Dado 2. Aí eu tenho aqui, no dado 1, o que pode sair no dado 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que pode sair no dado 2? A mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o exercício estivesse falando, por exemplo, um dado e uma moeda, eu estaria falando, né, do meu espaço amostral, que são todas as possibilidades.
no caso do dado de 1 a 6, é a moeda cara ou coroa. 2 possibilidades, tá bom? E aí eu posso combinar. Por exemplo, ó, 1 com 1 pode sair, porque eu vou lançar os dois dados. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Você viu que só com o número 1 já deu 6 possibilidades. E cada número desse também vai dar 6 possibilidades. Então, o meu total aqui, você vai concordar, que é 6 do primeiro e 6 do segundo. O E é regra do E, regra da multiplicação. E 6 vezes 6 dá 36. Então, a probabilidade vai ser o que eu quero, que eu não tenho ainda, mas dividido por 36. Cuidado que muita gente colocaria 12. Muita gente coloca, professor, 6 no primeiro, 6 no segundo. Não, gente. Cada número vai produzir 6. Como você tem 6 números no primeiro, então cada um dos 6 vai produzir 6. 6 vezes 6, 36. Regra do E, regra da multiplicação. Você tem o ou quando um evento exclui o outro. Aí seria uma soma. Não é o caso. PFC, princípio fundamental da contagem, lá dentro da análise combinatória. Na verdade, essa questãozinha ela é uma mistura, né? Você tem 6 no primeiro e 6 no segundo, você tem um PFC aí, né? 36. 36 possibilidades. Então, isso aí é o total. Maravilha. Porque probabilidade é realmente a razão do que eu quero, dividido pelo total. Muito bom. Professor, mas ele quer saber qual é a probabilidade da soma dos números das faces voltada para cima ser 7. Então, para dar 7, pode sair 1 e 6. Para dar 7, pode sair 2 e 5. 2 no primeiro, 5 no segundo, tá? Pode sair 3 e 4 para dar 7. A soma dá 7, tá, pessoal? A soma. Pode sair 4, não é isso? E 3, porque 3 e 4, agora 4 e 3, são diferentes, né? Pode sair 5 e 2, saiu 2 e 5, agora são 5 e 2, na ordem. A ordem faz diferença, sim. E pode sair, gente, 6 e 1, ok? Acabou, né? Aí acabou. Não vou falar que sai 7, o dado não tem 7. Se você contar, quantas jogadas favoráveis para dar soma 7? 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6. Você pode simplificar essa fração, porque pelas alternativas está em fração mesmo. Só que ele deve ter, ele deve ter feito uma redução, né? Tornar uma fração irredutível. O que é a fração irredutível? Quando eu não tenho mais possibilidade de dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir aqui por 2, eu vou dividir aqui por 2, 6 por 2 dá 3, e 36 por 2 vai dar 18. Se você fez por 3, deu certo. Se você fez por 6, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque todo número que dá por 2 e por 3, ele dá por 6. 6 por 6 dá 1, 36 por 6 dá 6, e aí, nós encontramos letra A, 1/6, ó. Belíssima questãozinha. Tá aí na tela para você. Que gostoso, né? Que gostoso. É a belíssima questão número 8, tá bom, gente? Questão número 8. E aí nós encontramos aí, ou acabamos de encontrar, né? Neste caso, exclusivamente, todas as possibilidades. Número 9. Gente, a belíssima questão número 9. No Centro de Pesquisa Aplicada, será formada uma comissão científica com 5 pesquisadores dentre 8. Gente, são 8 disponíveis, mas você só pode escolher 5. Quando ele falou comissão, se você terminar de ler o exercício, ele quer número de comissões distintas que pode ser constituída, é uma questãozinha clássica de análise combinatória em que a ordem não é importante. Eu falo muito isso, falo, gente, se a ordem não é importante, é uma combinação. Nesse caso, são todos elementos diferentes, é uma combinação simples. Uma combinação simples. Contudo, olha só, 2 desses pesquisadores não podem atuar junto, pois estão vinculados a um mesmo projeto sigiloso que impede a participação simultânea entre outros. Então, são 8. Atenção, olha só. Vou colocar aqui, 8. Vou colocar aqui. A, B, C, D. E, F, G. Vou colocar aqui H. Então, você tem 3, 6, 8. 8. Então, imagine que o A e o B não podem ficar juntos. Vamos imaginar isso, tá bom?
que o A e o B eles não podem ficar juntos. O que o Fagner vai fazer? Presta atenção nesse tipo de exercício. Primeiro, é um exercício que eu quero agrupar, quero formar comissões, só que nesse caso a ordem não é importante. Exercício envolvendo comissão, a ordem não é importante. A não ser que ele dissesse que é, mas não falou nada em si, em suma, você viu comigo no curso teórico que não é importante. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Se a ordem não é importante, eu estou falando de uma combinação simples. É uma combinação, não tem elemento repetido, então é uma combinação simples. Você viu comigo. Muito bom, maravilha. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos dividir esse exercício em duas etapas. Eu vou calcular na primeira todas as possibilidades. Atenção. E quando eu falo de todas as possibilidades, eu estou pensando o seguinte, não há exceção se o A e o B podem ficar juntos ou não. Tudo é tudo. Então eu vou combinar, são 8 pesquisadores agrupados de 5 em 5. Eu falei para vocês, vem aqui comigo, Eu falei para vocês que a combinação dá para fazer aquele bizu. Qual bizu? Vamos lembrar lá com vocês. Quando eu faço combinação de 8 com 5, eu também posso fazer combinação de 8 com 3. Sabe, 5, quanto falta para 8? Eu estou fazendo o complementar. E a gente tem hábito de fazer isso sem fórmula. Mas se eu quisesse usar a fórmula, Fagner, poderia. Claro que pode. Você tem a fórmula da combinação. Tá? Qual é a fórmula da combinação? Combinação de n elementos agrupados de p a p é n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Mas, gente, aqui no Terra eu sempre tento tirar um pouco do peso de vocês. Senão, mais uma coisa para você gravar, tem fórmula de área, tem volume e tal, tudo mais. Se eu posso tirar um pouco, por que eu não posso ajudar? Né? Afinal, você está pagando custo para quê? Se eu não ajudar vocês nesse trem, não faz nenhum sentido. Não é verdade? Então, olha só, eu vou fazer a combinação de 8 com 3, que vai dar o mesmo resultado da combinação de 8 com 5. Então, 8 com 3 vai ficar. Como eu quero agrupar de 3 em 3, eu vou fazer 3 tracinhos. E aí nós vamos fazer, olha só, 8 vezes 7 vezes 6. Só que eu sempre divido pelo fatorial do grupo que eu quero formar, do menor. Eu quero agrupar de 3 em 3. Fatorial de 3 é 6, ou 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, 6 corta com 6. 8 vezes 7 dá 56. Professor, mas isso me habilita a marcar a letra A? Vai, claro que não. De jeito nenhum. Porque o 56, ele representa tudo, sem exceção. Aí na segunda etapa, atenção, gente, a segunda etapa. Segunda etapa, eu sempre brinco, eu vou na área proibida, porque o proibido é mais gostoso. A brincadeira que eu faço, para quem é meu aluno sabe disso. Eu vou sempre na seção proibida, na área proibida. Área proibida. Vamos fazer a área proibida, tá? Como é que vai ser feita a área proibida? Também uma combinação. Tá bom? Lembrando, gente, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 8 pessoas. 8 pessoas. Lembra que o exercício falou que contudo, 2 desses 8 pesquisadores não podem atuar junto. Então, na hora de escolher entre as 56, existem grupos que, por exemplo, eu escolhi o A e o B, tá? Mas lembrando que poderia ser qualquer um. O A e B atuarem juntos. Então, nesses 5, eu vou colocar o A e o B presente em todas as áreas proibidas. E aí, gente, você tinha 8 pesquisadores. Só que desses 8, 2 já estão presentes. Fica 6. Então, eu vou combinar 6 pessoas que faltam. Só que essas 6 pessoas, elas vão, gente, disputar 3 vagas. 3 vagas. Você entendeu? Então, olha só. Esse A e B tá junto. Então,
Toda a comissão será formada com A e B junto. Ah, professor, mas ele diz que o A e B não podem ficar juntos. Ah, mas eu tô fazendo proibido. Que o resultado que eu encontrar aqui, eu vou subtrair de 56. Você entendeu? Maravilha. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 6 vezes 5 vezes 4, dividido por quanto? Você já aprendeu. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, 5 vezes 4, 20. Então, existe 20 possibilidades do A e B ficarem juntos, que o exercício não deseja isso. Eu vou descartar, né? Tem 20 aqui, mas eu vou descartar, tá bom? Então, quem é o total? 56. Quem é o proibido? A área proibida? 20. 56 menos 20. Tá? Aí vai dar 36. E aí 36. Ah, gente, que gostosa a questãozinha. Que boa, né? Como a gente fez questão envolvendo análise combinatória. Se você quer agrupar em que a ordem não é importante, combinação. Todos os elementos diferentes? Combinação simples. Tem elemento que se repete? Uma combinação com repetição. Se você quer agrupar em que a ordem é importante, lembra? A ordem é importante. Formar um pódio, né? Formar disposição em torno da mesa, calcular anagramas, a ordem é importante. Tirar uma foto, pessoas num carro, lugar. Então, a ordem é importante. Então, se a ordem é importante, se quer agrupar tudo é arranjo, se quer agrupar, né? Se você quer agrupar tudo é uma permutação, se você quer agrupar a parte é um arranjo. Tá bom? Número 10. Olha a questão número 10. Em um concurso público para o cargo de agente socioeducativo do IAS, a lógica proposicional é utilizada para analisar corretamente argumentos baseados em proposições condicionais. Uma belíssima questãozinha. Com base nesses conceitos, analise os argumentos a seguir. Aí você tem o primeiro argumento. Se o candidato for aprovado no concurso público do IAS, então ele será nomeado para o cargo de agente socioeducativo. Olha o outro. O candidato foi aprovado no concurso público do IAS. Logo, ele será nomeado para o cargo de agente socioeducativo. Repare que lá, gente, nas alternativas vai ficar assim, modus ponens, modus tollens. Então, deixa eu revisar isso aqui para vocês. Se eu tenho uma condicional, atenção nisso aqui, uma condicional, em que eu afirmo, porque assim, toda condicional, atenção, você tem o que vem antes da seta como antecedente, ou a gente chama de causa, antecedente, e você tem o consequente. Isso aqui é conhecido, gente, como inferências lógicas. Aí, deixa eu apagar aqui. Aí eu coloquei aqui, se P, então Q. Se você afirmar o antecedente, a minha conclusão será o consequente. Isso aqui vai me dar um argumento válido, conhecido como modus ponens. Modus ponens. O que é o modus ponens? É uma condicional que ele afirma o antecedente e conclui como consequente. É um modus ponens. Tá bom? Então, maravilha. O que seria o modus tollens? É uma outra inferência lógica. Também nasce de uma condicional. Se P, então Q. Só que o modus tollens, ele nega o consequente. E como conclusão, negar o antecedente. Então, nós temos aqui um argumento válido. E esse argumento, gente, é conhecido como modus tollens. O modus tollens, ele sempre nega, ele também é conhecido como negação do consequente. Se você observar se ele está negando o efeito, negando o consequente, então é bom ficar de olho aí que ele está falando de um modus tollens. Modus tollens. Voltando aqui, pessoal, ó, olha a número 1. Acho que eu coloquei aqui na frente para favorecer. O candidato for aprovado, eu vou chamar de A. Vou colocar de vermelho aqui. Só para ganhar tempo, tá, gente? Eu vou chamar de A. A. Ele será nomeado B. Então, eu tenho aqui, se A, então B. Ok.
Ó, o candidato foi aprovado no concurso. Esse candidato foi aprovado no concurso é o A, né? Qual é a conclusão? B. Que é isso, gente? Lembra lá que eu falei para vocês? Ó, se eu faço uma condicional, deixa eu pegar aqui um marca-textozinho. Se eu faço uma condicional em que eu tenho antecedente, a conclusão vai ser o meu consequente. Deixa eu colocar outra cor aqui para dar, ó, o consequente. Você viu? Isso é conhecido como modus ponens. Então, na 1 eu tenho modus ponens, hein, gente? A 1 eu tenho modus ponens. Então, vou colocar aqui, ó, ele é um argumento válido, é uma inferência, deixa eu escrever aqui, ó, inferência lógica. Também conhecido como modus, né? Aliás, essa inferência lógica é o nosso modus ponens. Modus ponens. Beleza? Beleza. Vamos na 2. Vamos ver isso aqui, a 2. A 2, ou a segunda, como queira, né? Melhor. Se o IAS aplicar a prova no concurso público, vou chamar de A. Então, todos os candidatos inscritos receberão o cartão de confirmação. Vai, B, uma condicional. Um candidato inscrito não recebeu... Ah, gente, ele negou o B, ó. Logo, o IAS não aplicará a prova, então não há. Gente, ó, se A, então B, ele negou o B e a conclusão é o não há. Isso aqui é também uma inferência lógica, ele é válido, assim como o anterior, que era válido também, só que agora não é um modus ponens, é um modus tollens. Lembra que para eu também verificar a validade do argumento, eu também posso usar aquela técnica que eu ensinei para vocês. Considerar as premissas. Eu não disse que elas são verdadeiras, eu considero. Eu considero que elas são verdadeiras e necessariamente a conclusão também é verdadeira. Só que aqui ele pediu a classificação. Não é muito comum isso em concurso, mas a EDCAP tem cobrado esse trem, né? Então, olhando aqui, gente, olha só, ambos os argumentos são exemplo de modus ponens? Não, um é ponens e outro é tollens. O argumento 1 é um exemplo de ponens e o argumento 2 é um exemplo de tollens. Gente, é B de bola, ó. B de bola. Ambos os argumentos são exemplo de modus tollens? Não. Não. O argumento 1 é inválido. Não, os dois argumentos são válidos, tá, gente? Aqui tá errado. Nenhum dos argumentos é alojamento. Não, os dois são válidos. A letra E também tá fora. A letra B, alternativa correta. Belíssima questão. Considere as proposições abaixo relacionadas aos conjuntos numéricos. Ok. Aí ele fala assim, menos 2 pertence ao conjunto dos números inteiros? Gente, verdadeiro, né? Ó, a proposição P é verdade. Menos 2 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, isso é falso. Isso é falso. Lembra que o menos 2 ele pertence ao conjunto dos números inteiros, que por sua vez ele é um número racional. Lembra que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Beleza? Se é natural, é inteiro. Agora, não é pelo fato de ser número inteiro que é um número natural. Beleza? Agora, o menos 2 pertence ao conjunto dos racionais? Sim. Porque se o menos 2 ele é um número inteiro, automaticamente ele é um número racional. Todo natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Eu até faço uma analogia muito legal, não sei se vocês lembram, que todo capixaba, ou todo mundo que é de Vitória é de Espírito Santo, e todo mundo que é de Espírito Santo é do Brasil. Logo, quem é de Vitória também é do Brasil. É uma analogia que a gente faz. Não é isso? Então, se o número é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional. Logo, todo natural, ele é um número racional. Tá bom? O menos 2, ele é um número inteiro. Também é um número racional. Tá bom? Maravilha. E aí, gente, considere ainda as seguintes assertivas. Vamos para 1. P, I, isso aqui é a conjunção, R. Então, o P é verdadeiro. A gente acabou de ver lá em cima, tá vendo? Ó, tem que observar as letras, tá, gente? O R também é verdadeiro. Duas verdades no E é verdade, ó. Duas verdades no E é verdade. Segunda, P. P é verdade. Q é falsa.
Essa setinha significa uma condicional. Condicional, Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, aqui deu falso. Terceira é um E de novo, né? R, gente, significa o R, V. Essa cantoneira ou tio significa negação. Se o que é falso, a negação de falso é uma verdade. Duas verdades no E continua sendo verdade. O E só é verdade se tudo for verdade. O E é uma conjunção, não é bom? Na quarta, gente, eu tenho um parêntese condicional o quê? Resolvo o parêntese primeiro. O P é verdade. O R é verdade. Duas verdades no E, resultado da verdade, ó. O que é falso? E aí, o operador principal é condicional, verdadeiro, falso, dá falso, Vera Fischer é falso. Tá bom? Vou colocar aqui o resultado final. A quinta é um ou, a disjunção inclusiva, só é falso se tudo for falso. O P é verdade, o que é falso, e aqui vai dar verdade, ok. Gente, qual é a pergunta, gente? Todas as assertivas são verdadeiras? Não, não são, né? Não são. Verdadeira mesmo, deixa eu pegar aqui o marca-texto. É a primeira, terceira e quinta. Primeira, terceira e quinta. Ó, letra B, né? Ó, apenas assertivas, primeira, terceira e quinta, verdadeira. Questãozinha, belíssima questãozinha, envolvendo aí, né, pessoal? O nosso querido... A belíssima questão envolvendo a tabela verdade, os conectivos lógicos. 12, questão 12, a nossa última questãozinha de estatística básica, muito bacana. Um simulado bacana, gente. Eu espero que este e outros simulados tenham complementado um pouco aí o seu conhecimento, tenha te ajudado para que você faça uma boa nota na prova. É um revisaço aí de véspera para vocês. Tá bom? Maravilha? Um professor aplicou uma prova e antes de divulgar os resultados, ele informou à turma que a distribuição das notas em uma escala de 0 a 10 teve a seguinte característica. A média da turma foi 6. Média. 6. A mediana sabe aquele elemento central? É 7. E a moda, gente, é aquele elemento que mais se repete, né? A moda é aquele elemento que mais se repete. Considerando essas medidas, gente, a maioria dos alunos obteve nota abaixo de 6,5? Então, observe que não, né? Por que não? Se a média está dando 6,5, a mediana está dando 7, mediana é um elemento que está tendendo ao centro, né? Está dando uma média boa, mediana boa, né? Que é de 0 a 10. Como é que todo mundo tirou, a maioria dos alunos tirou 6,5? Não, né? Não. Metade da turma obteve nota igual ou superior a 7. Isso porque a mediana, tá vendo só, gente? A mediana, ele garante exatamente isso, ó. Se a mediana é 7, então significa que eu tenho metade, mediana vem de média, medida de centralidade, metade vai ter nota igual a 7 ou superior, senão a mediana seria um valor menor. Então, a letra B, gente, já de prima, ó. Pelo menos metade da turma obteve nota 8, aí não dá para concluir, né? Não dá. No mínimo 7 ou mais, sim. A nota mais frequente foi inferior à nota da média? Não, com certeza foi a nota superior da média. Menos de 25% da turma obteve nota acima de 8, uma informaçãozinha também que não está muito legal. A letra B, alternativa correta. Gente, maravilha. Ficaremos por aqui. Boa prova para vocês, eu espero que eu fiz diversos simulados. Se você olhar na plataforma aí, o professor Fagner fez muitos simulados. Eu espero que as aulas teóricas, os exercícios, a quantidade de questões que eu fiz da Banca IDCAP tenha servido aí para você fazer uma ótima prova. Pessoal, eu tenho certeza que depois dessas aulas, não só esses simulados, das aulas por um todo, no presencial, no online, as coisas tenham melhorado e muito aí para você e que isso faça sentido na hora da prova. Depois não deixe de dar o seu relatório, não deixe de dar o feedback, mandar para o professor Fagner, dizendo, professor Fagner, tirei tanto, foi importante as suas aulas, o depoimento é muito importante para mim. Gente, Deus abençoe, grande abraço e tchau!